Vivemos no mundo, afinal de contas, crente ou ateu? Por detrás dessa pergunta, também reside a questão de estarmos melhores sob a égide da religião ou do ateísmo. Noutras palavras, o que é melhor para o mundo em que vivemos? Uma sociedade teísta, isto é, que crê em Deus, ou uma sociedade ateia, que não crê em Deus? Muitos palestrantes do chamado movimento neo-ateísta pregam a mesma coisa, ou seja, que a religião deve terminar para que a humanidade amadureça. E eles apontam sempre os massacres humanos ordenados em nome de Deus como razão para a sua inquietação. Se trabalharmos sério e munidos de dados e fatos bem documentados, veremos que, bem ao contrário do que propagam os autores e palestrantes antirreligiosos, ao longo da história da humanidade, muito mais vidas foram ceifadas por extremistas ateus que desprezavam a fé do que por déspotas religiosos. Quer ver? Então vamos lá. O massacre religioso da Inquisição Espanhola, que durou de 1478 até 1834, ceifou a vida de 32 mil pessoas, segundo a pesquisa do historiador Paul Johnson. Ora, raciocine comigo. Considerando que essa Inquisição durou 356 anos, se você fizer a conta, isso dá uma média de 97 pessoas mortas por ano em nome da fé. A maioria, é claro, judeus. Agora vamos falar de outro massacre religioso estudado a fundo pelo historiador britânico Norman Davies. Estou falando da caça às bruxas. Essa perseguição desumana foi empreendida por fanáticos religiosos e levou para a fogueira ou afogamento um total de 50 mil pessoas, a sua maioria mulheres condenadas por supostamente praticarem a bruxaria. Esse movimento anti-bruxaria durou uns 400 anos e, considerando o número de vítimas, teríamos então uma média de 125 pessoas mortas em nome de Deus a cada ano. Agora, deixe-me fazer duas observações antes de continuarmos o nosso raciocínio. Primeira, ainda que estes números não sejam precisos ou completos, e ainda que eu trabalhe com um total de 3 vezes mais do que a quantidade apresentada, ainda assim estaríamos muito longe dos supostos milhões de pessoas que foram mortas em nome de Deus, segundo a acusação dos neo-ateístas. Outra observação também muito importante. Ainda que fossem apenas 2 pessoas mortas em nome de Deus, a quantidade não elimina o reconhecimento de que estas mortes foram uma nódoa terrível na história da religião. Qualquer injustiça social cometida em nome de Deus, ou seja lá de quem for, é algo simplesmente indesculpável. Nós apenas apresentamos esses dados não com a intenção de minimizar os horrores cometidos em nome da fé, mas para mostrar que eles tornam a religião o grande veneno do mundo, mas ao mesmo tempo não percebem que isso também poderia ser dito, e ainda com muito mais força, a respeito dos movimentos seculares e antirreligiosos que a história conheceu. De acordo com os estudos doutorais feitos por Rudolf Himmen, hoje professor de Estudos Sociais da Universidade do Havaí, estados que um dia foram comunistas, fascistas, socialistas, como por exemplo o Vietnã, a União Soviética, o Camboja, a Polônia, a China, etc., mataram num período de aproximadamente 50 anos, note, 50 anos, um total de quase 170 milhões de pessoas. Como você vê, este é um número muito maior do que os massacres feitos em nome de Deus num período de tempo muito maior. E não se tratam de 170 milhões mortos em guerra. Os números que Himmen descobriu foram de pessoas perseguidas por um regime governamental ateu que não aceitava questionamentos, especialmente vindos de religiosos. Muitos foram mortos pelo simples crime de acreditarem na Bíblia e em Deus. A conclusão do autor desta pesquisa é que não foi a guerra o mal fatal que mais assombrou o século XX, mas sim os governos totalitários, especialmente governos ateístas. A pergunta, portanto, que fazemos aos neo-ateus é a seguinte: o problema da humanidade é mesmo a religião? Ou seria a própria humanidade que, em nome da crença e muito mais da descrença,
comete atrocidades, sem dó nem piedade. Como dizia Dostoiévski, se Deus está morto, tudo é permitido. Quer ver mais uma coisa? Se for para comparar ideologia com ideologia, Stalin, na justificativa de implantar um regime ateu, custe o que custar, afirmou que a morte de uma pessoa seria uma tragédia, mas a morte de milhões seria apenas uma estatística. Isto é bem diferente das palavras de Jesus, que afirmou que o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fazeis. E o que quereis que os homens vos façam? Fazei vós também a eles. Ora, apontar apenas os genocídios religiosos como forma de considerar a religião um veneno e o ateísmo o antídoto é contar a história apenas pela metade. Regimes antirreligiosos foram muito mais cruéis e implacáveis que regimes religiosos. E além disto, não é justo nem honesto fechar o valor ou o perigo das religiões no círculo dos fanáticos e assassinos em nome de Deus. Colocar Madre Teresa de Calcutá e Osama Bin Laden no mesmo pacote só porque ambos eram religiosos e agiam em nome da fé que possuíam não faz sentido algum. Eles eram diferentes em tudo, inclusive nos objetivos que possuíam e nos métodos que empregavam. O fato é que o mundo já contou com um Estado autenticamente ateu, e isto nos pode dar uma ideia de onde estaríamos ou não se estivéssemos numa sociedade sem Deus. Ou seja, será que estaríamos numa sociedade melhor? Pergunte isto para os russos. Talvez a resposta esteja numa parábola contada por Philip Yancey no livro Perguntas que Precisam de Resposta. Ele se perguntou como seria uma sociedade que descobrisse, para além de qualquer questionamento, que não há Deus, que não há céu. Tal sociedade entenderia que a vida é só essa e não há outra. Logo, a juventude seria mais valorizada que a velhice, pois não há futuro melhor para ansiar. O esporte seria uma obsessão nacional. As capas de revista exibiriam rostos cada vez mais sem rugas e corpos perfeitos. A imagem estaria acima da ética e o lema de todos seria: aproveite o dia de hoje, senão se arrependerá e não haverá como aproveitar o futuro. E ele continua imaginando uma sociedade com cada vez mais crimes, mais hedonismo e mais temor da morte, pois este é o fim absoluto de todo ser humano. Yancey termina de modo irônico, agradecendo por viver num país que, ao contrário daquela cidade imaginada, acredita em Deus e acredita no céu. Como eu disse, ele foi irônico, pois é exatamente assim que a nossa sociedade de maioria religiosa se encontra nesse exato momento. Em 1973, o famoso psiquiatra Karl Menninger escreveu um livro intitulado O que foi feito do pecado. Nele, o autor conclui que, atualmente, todos os desvios de comportamento são estranhamente explicados ou justificados em questões mentais ou psicológicas, como se não houvesse pecado. Alguém violento, assassino, ladrão, será sempre e simplesmente uma vítima de traumas de infância, e não mais alguém que está pecando. E isto era, para o autor, muito estranho numa sociedade que ainda se dizia religiosa. É como se as pessoas não mais pecassem. Entendeu o recado? A impressão que temos é que, embora o mundo não tenha teoricamente aceito a proposta do ateísmo, aceitou ativamente que Deus não existe. Deste modo, concluímos que o ateísmo teórico de uma minoria, os que afirmam que Deus não existe, convive com o ateísmo prático de uma maioria, os que dizem que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. Talvez seja por isso que o mundo está, a despeito das crenças religiosas, cada vez pior. Talvez foi por isso que Cristo perguntou de maneira retórica: quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Pense nisto, você que é religioso. Pense nisto e não deixe que sua fé se torne um ateísmo prático, ou, por mais irônico que pareça, um ateísmo cristão.
Eu gostaria que você meditasse nessas conclusões e perguntasse: a sua vida é um argumento contra ou a favor da existência de Deus? E a gente vai ficando por aqui.